Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma linha da Ninzovic que conduz a um final praticamente forçado, assim. As trocas não são forçadas, mas é que existe um recurso para as negras na linha capa blanca que você vai ver pela própria geometria do tabuleiro, você vai ver que essa linha é um recurso que eles podem usar não só nessa variante, mas em outros momentos na partida, que é importante nós de brancas estarmos sempre atentos se nosso objetivo for uma partida de ataque, porque se trocar as damas e um par de peças menores, a gente está naquele tipo de posição que se chama Queenless Middle Game, quer dizer, meio jogo sem damas, ou final, como alguns gostam de chamar de final. O exemplo mais famoso é a defesa Berlim na Rui Lopes, em que troca as damas em um par de peças menores e as negras perdem o roque, mas tem o par de bispo em troca. E aqui acontece a mesma coisa, mas não tem dano na estrutura de peões, até porque é a variante capa blanca. Mas as brancas ficam com o par de bispo e não as negras. Isso é bem importante, porque as brancas ainda assim têm um recurso à disposição. E em seguida nós vamos ver uma partida do Gurevich versus o David Garcia e Lunden, jogada em Linares 95, famosíssimo torneio de Linares. Então, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, tá aí, defesa Ninzo Índia, dama C2, variante capa blanca. E aqui a característica, né, do tabuleiro mesmo. Observem bem que se as negras tomarem o nosso cavalo, e nós vamos recapturar de dama, afinal de contas nós colocamos a dama em C2 para não fraturar a estrutura de peões, certo? Senão a gente teria jogado qualquer outra coisa. E depois que a dama está em C3, que a nossa dama está em C3, o pulo do cavalo para E4 pode atacar a nossa dama, mesmo que o nosso bispo esteja em G5, porque aí há uma troca de damas. Por exemplo, se o bispo já está em G5, o cavalo vem para E4 e a nossa dama está em C3, por uma mera disposição do tabuleiro, o jogo simplifica. E aí nós estamos no final. Vamos ver como é que funciona essa linha na prática. Então, dama C2, variante capa blanca, roque. A3, perguntamos para o bispo o que ele quer fazer. Ele se entrega pelo cavalo. Dama C3, olha a nossa dama aí na casa perigosa. B6, bispo G5, cravamos o cavalo dele. Bispo G7, F3, mas vejam que esse lance não impede nada. H6, ele pergunta agora o que o nosso bispo quer fazer, a gente vai preservar o par de bispos. Vem D5, nós jogamos E3 para tomar o peão de bispo e ganhar um tempo. Cavalo de BD7, nós trocamos C por D5, cavalo por D5, e olha aí, o cavalo vem por D5 ou por E4, e a dama dele cai, a nossa também, e agora a gente volta ao bispo e ele volta ao cavalo. Tá aí, pessoal. Final de jogo, sendo que quando o cavalo dele recua, nós ainda temos que voltar com o bispo para F2, que é o lance teórico, e a partir daqui, então, tem uma posição, uma tabita teórica que, segundo aí os autores, é um jogo muito equilibrado e muito fácil para as negras jogarem, para as negras. Vamos ver o que tem aqui, mas é tão fácil assim. Eu acho que não, viu? Eu acho que não é tão fácil assim. Afinal de contas, eles têm um par de cavalos. Tá? Tem um bispo que é bastante ativo, mas nós já temos um peão em F3 bloqueando essa diagonal. Não tem damas no tabuleiro para ataques. E nós temos, além do par de bispos, a coluna C semi-aberta. Então as brancas têm um patrimônio um pouquinho maior aí que as negras nessa posição, na minha visão. Além do centro. As brancas têm mais peões no centro. Eu acho isso muito importante. Um plano aí pode ser o seguinte: pode ser o ataque pela coluna C na ala da dama e tentar abrir a posição para fazer os nossos bispos valerem o que valem, certo? Então, e não deixar as negras consolidar.
Nessa partida em especial, eu acredito que as negras cometeram vários pequenos e sutis erros que o Gurevich aproveitou muito bem. Vamos ver agora como é que segue. F5, esse lance eu já acho bem questionável. Tá, pode vir F4 ameaçando quebrar o nosso centro, mas essa casa aqui já a branca já fica fácil para a branca ganhar essa casa, certo? Porque não existe mais F6. Veio bispo B5, então ativando o bispo e atacando o cavalo em D7. E aqui é que eu acho que as negras dão uma titubeada com C6. C6 por quê? Porque fecha o próprio bispo, fecha o bispo de B7, que tá ficando um bispo meio ruim aí, tem 3 peões em casa clara e 3 peões em casa escura. As brancas voltam o bispo e agora torre de F para D8. Não era então para ter jogado torre de F para D8 sem avançar o peão para C6? Não era mais lógico? Né? Defendia o cavalo e podia fazer o lance C5 em um único movimento, que as negras vão acabar fazendo. Vocês vão ver, cavalo E2, desenvolve, C5, olha aí, ó. Perderam um tempo. O Gurevich veio de grande roque, que é um lance um pouco arriscado, mas a ideia dele é justamente abrir a posição e torres no centro. Outra coisa que eu não comentei, ele vai colocar as 2 torres no centro. Por isso que eu gosto assim de linkar a abertura com algumas ideias e algumas partidas modelo, porque a gente fixa mais. Veio torre de AC8, torre na mesma coluna do rei, tira o rei. Obrigatório. G6, segurando aí o flanco rei, torre de HE1. Então olha aí, ó, plano das brancas tá muito harmonioso. Certo? Se vier trocas e abrir o centro, ele vai tomar de peças, ele não vai fazer peão isolado. As torres estão muito bem posicionadas e os bispos têm um grande potencial. Veio C por D4, cavalo por D4. Aqui toma de cavalo, não toma de peão. Porque tomar de peão, pessoal, o que acontece? Por exemplo, você pode ter um final aí em que você vai tentar bater em E6, que é o peão atrasado deles. Mas eles defendem facilmente com rei F7, por exemplo. E isso aqui vai se tornar uma debilidade, porque esse peão não avança fácil para trocar, abrir linhas e abrir ataque. E não tem mais dama também, né? Peão PDI, posição, peão da dama isolado é uma posição em que a gente quer jogar para atacar quando a gente tem recurso para atacar. Aqui até tem alguns recursos de ataque, mas não são o principal assim que eu vejo nesse tipo de posição. Então toma de cavalo, de cavalo. Cavalo C5 ameaçando nosso bispo. E olha só, uma coisa permanente aqui nessa partida. O Gurevich sempre vai preservar o par de bispo. Só vai ter um lance que o par de bispo pode ser desmanchado, mas é por um motivo bem concreto. Bispo C2, E5. Aqui, teoricamente, o computador dá como igualado, porque as negras conseguiram avançar um pouco no centro. Vejam ali os peões de E5 e F5. Cavalo E2. Bispo A6. Olha aí, ameaçando o cavalo. Cavalo vem para C1. Nada de ruptura no centro por enquanto. Porque, por exemplo, se joga E4, pode trocar. Cavalo vem para F6. 2 ataques em cima do peão. Cavalo C6. E olha ali o que aparece plantado lá em D3. Eu não acho nada positivo essa posição para as brancas. Vão ter que ceder o par de bispo para tirar esse monstro aí de D3. E o peão de E4 é muito mais fraco que o peão de E5. Então E4 aqui eu acho que é um lance que na verdade até interroga. Cavalo C1 então. Veio rei G7. Então vejam, tem sutilezas, pessoal, que a gente tem que olhar partidas para ir se acostumando com essa estrutura de peões e tentar achar uma brecha. Vejam que não é fácil também para as brancas encontrar essa brecha para esse par de bispo jogar. Bispo H4, ameaçando a torre, torre D7. Agora sim ele faz a abertura no centro, com E4, mas ele não toma de peão. Aqui é o único momento da partida em que ele permite
que o seu par de bispos seja desmanchado. Porque se cavalo é 4, o que ele vai fazer para recapturar em E4? Vai tomar de torre, pessoal. Vai tomar de torre, deixando o peão de E5 isolado e vulnerável a mais um ataque, com bispo G3 e a outra torre vindo de D para E1, montando rapidamente 3 ataques em cima do peão e conquistando o peão. Além do que também poderia ter o cavalo D3 se o bispo deixar, né? E o outro cavalo também. Então, bispo por E4. Mas o Garcia não tomou o bispo. Ao invés, jogou bispo C4. E agora o Gurevich tira o bispo e ele volta a segurar o par de bispo. Vejam que metódico esse jogo dele, certo? E também segurando a casa B3, certo? Que tem possibilidade aí de algum ataque das negras ali. Torre E8. E agora essas torres ficam perigosamente na mesma diagonal, vocês já viram aqui? Claro, tem defesa. A casa A4 está bem segura pelo cavalo. Tem bispo aqui, pode jogar B5 se vier um bispo A4 e o cavalo não puder capturar ou não estiver mais ali. Mas vejam que é uma coisa que já começa a chamar atenção na posição. Por quê? Porque o bispo de H4 está muito bem colocado, tirando muito da mobilidade dessas torres. Rei A1. G5, tentando tirar um pouco da mobilidade do bispo. O bispo volta para F2 e olha só como é pragmático esse jogo, sempre mantendo o par de bispos. E aí as negras caem aqui num erro de tempo, de pressão, enfim, uma posição aí bastante restrita, com esse peão fraco. Isso pesa muito. Rei F6, pessoal. Por que está errado? Porque agora as brancas têm um recurso tático que acaba com o jogo. E tem a ver com o que eu falei agora há pouco sobre as torres. Quer dar uma pausa para tentar descobrir a sequência? Muito bem, pessoal. Bispo por C5, peão por C5, não tem mais B5 e bispo A4. Gurevich jogou e o Garcia abandonou. Digamos que não tivesse esse recurso aí de ganhar a qualidade, de qualquer maneira, eu acho que aqui estrategicamente a posição já está ganha para as brancas, certo? Mesmo cedendo o par de bispos, vejam só, as negras têm 3 peões isolados, muito difíceis de defender, e talvez as brancas consigam até melhorar suas peças menores, colocando uma delas em E4 e eliminando esse cavalo de D5. Não é tão difícil assim. Esse cavalo em D3 atacaria os 2 peões, e esse peão vai ser sempre fraco. Mesmo não ganhando a qualidade, mesmo que não tivesse o recurso do bispo A4, que é a posição final da partida, vejam que os recursos sempre surgem mais para as brancas. Bom, pessoal, essa foi a linha, então, do final. Eu gosto muito de aberturas que tenham linhas assim, porque a gente tem que enxergar a partida como uma coisa só. Embora nós, para estudar, para conhecer, a gente divida assim, a abertura, meio jogo, final, tática, estratégia, faça essa coisa toda no xadrez. O que importa no xadrez é a partida jogada, a partida ganhada. Então, essas aberturas que fazem um elo muito poderoso entre o começo, a abertura, e o final, eu acho que te ensinam muito sobre o objetivo, porque o objetivo do jogo é um só, é a partida, é ganhar, é mate ao rei, certo? Então, e aí você consegue ter uma ligação de vários temas que a gente vê quebrados ao longo do nosso estudo no xadrez. E essas partidas aqui com o final, embora lá no lance 14, aqui, bispo F2, teoricamente esteja equilibrado com 50% de chance para cada lado, se você vai mais preparado, tendo visto já esse final, você vai estar na vantagem, sem sombra de dúvida, seja de brancas ou de negras. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno videozinho. Tem muito jogador forte que joga essa linha, certo? Se vocês quiserem, a gente mostra mais.
Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos. Deixem as sugestões no quadro de comentários. Muito obrigado.